Bom dia! Está no ar mais um episódio de Panorama Câmara. Direto dos estúdios da Câmara Espanhola, são as 10 horas da manhã do dia 18 de agosto. E estamos prontos para embarcar juntos em mais uma jornada de conhecimento e conexões que fazem a diferença. Eu sou Carlos Fernandes e é um prazer estar na sua companhia neste início do dia. O Panorama Câmara é seu ponto de encontro quinzenal com as discussões que movimentam o mercado. Aqui, especialistas das nossas empresas associadas compartilham experiências, analisam tendências, revelam oportunidades e abrem os bastidores de setores estratégicos da economia, do comércio internacional, da inovação e muito mais. Cada conversa é uma porta para novas ideias e um mapa para o futuro. Vamos para nosso primeiro bate-papo de hoje. Para começar, trazemos um tema essencial para o futuro da infraestrutura digital no Brasil: a estruturação de projetos de data centers. Com o crescimento exponencial da produção de dados e o avanço acelerado da inteligência artificial, cresce também a demanda por centros de processamento robustos, sustentáveis e bem conectados com o ambiente regulatório. Para atender melhor os desafios e as oportunidades desse setor estratégico, recebemos a Leonardo Miranda, sócio da área de infraestrutura e energia do Ottosini Freire Advogados, um dos escritórios de advocacia mais reconhecidos do país por sua atuação full service em direito empresarial. Leonardo foi um dos moderadores do recente evento Data Centers Estruturação de Projetos, promovido pelo escritório, que reuniu especialistas para discutir os principais pontos envolvidos na implementação desses centros no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo, Leonardo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer falar com a Câmara Espanhola nesse assunto que está só começando. Fantástico, Leonardo. Sim, é um assunto de muito interesse, mas com este avanço que estamos vendo pela inteligência artificial e outras tecnologias deste tipo de infraestruturas, verdade? Leonardo, sem dúvida. O que torna o momento atual especialmente relevante para discutir essa estruturação de data centers no Brasil? Bom, o primeiro ponto, que não é um privilégio só do Brasil, é o que está gerando essa demanda exponencial pelos data centers, né? Como você mesmo comentou, é um crescimento também exponencial dos efeitos da inteligência artificial no nosso cotidiano. E aí tem vários aspectos que a gente pode orientar aqui, e onde é que o Brasil entra nesse contexto todo. Basicamente, o nosso tamanho, leia assim, a possibilidade que a gente tem de geração de energia limpa, a capacidade que a gente tem do ponto de vista de água e uma posição geográfica que nos permite uma conexão para fins de exportação de dados praticamente com o mundo todo. E um quarto elemento, talvez, eu estava com presa, um quarto elemento, que a gente tem no mercado consumidor de tecnologia, uma população de 230 milhões, com 90% dessa população com alguma interação com tecnologia, ou seja, o mercado interno já é muito grande, o nosso posicionamento para fins de exportação, que é para onde a gente no final do dia está olhando, a gente como um país e como desenvolvedor de negócio, a gente tem um mercado interno e tem essa possibilidade muito vantajosa do ponto de vista de exportação de dados, de ter uma indústria de data centers aqui. Puxa, interessantíssimo, faz muito sentido. Desarrollando esse ponto, qual é a perspectiva do Brasil em relação à América Latina no que diz respeito à atratividade para investimento em data centers? O ponto principal que faz a gente, de certa forma, descolar nessa régua de competitividade dos nossos vizinhos é a geração de energia limpa. O Brasil já é um país que tem uma matriz energética, e aí você, quando fala de matriz energética, você não está falando apenas de eletricidade, de todas as fontes de energia, num grau muito limpo, muito avançado, acima de 50%, a matriz energética
uma matriz elétrica de fonte considerada limpa, ou verde, ou renovável, em torno de 90%, ou quase 90%. Isso é uma vantagem muito grande, porque a gente tem uma série de conexões aí com o desenvolvimento de projetos de infraestrutura em geral e data center em especial, pela capacidade que tem de consumo de energia, são grandes consumidores de energia. Existe hoje em dia, obviamente, uma preferência por razões diversas, de financiamento, ou por questões climáticas, descarbonização, etc., para que essas infraestruturas, os data centers, sejam grandes consumidores de energia limpa. O Brasil praticamente não tem concorrência na nossa região sob esse ponto de vista. Uma possibilidade, uma capacidade muito grande de geração de energia limpa, muito terreno, muita abundância de sol, muita abundância de vento, muita abundância de água. Eu acho esse um ponto que você tocou era super interessante. Até faz relativamente pouco tempo a gente esteve na Rondônia, em uma missão empresarial. E eles falavam para nós outra questão, e era que, por exemplo, em alguns estados, e esse era um deles, eles têm excesso de capacidade. Eles só conseguem consumir o 10% da capacidade que eles podem gerar de energia elétrica, que em sua maior parte, como você colocou muito bem, é energia limpa. É exatamente isso. A gente tem um sistema que é muito bem desenhado, um sistema que inspirou algumas outras jurisdições, um sistema até hoje estudado, que a gente chama de um sistema interligado. O Brasil é um país de dimensões continentais em que a gente tem um único sistema de transmissão. A gente tem algumas poucas regiões que estão isoladas hoje em dia, mas a gente tem um único sistema de transmissão. E o que isso significa? A energia, até pelas características físicas do que é a energia, aí está falando de energia elétrica, que é o que o data center vai consumir, você pode gerar, no nosso sistema, você gera energia no sul e está consumindo no norte, eventualmente. Ou está consumindo no centro-oeste. A gente é dividido em submercados, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas a gente tem um sistema interligado e ele funciona ali como um reloginho. Que bom. De maneira que você vai despachando, tem um órgão que despacha essa energia, que coloca essa energia no sistema, e ele vai atribuindo quem despacha qual energia, qual gerador despacha qual energia e quando. Então você tem centros de grande geração de energia solar e eólica, para ficar talvez só na solar, que é a mais badalada hoje em dia dentro das energias renováveis com grande escala. O que você está se referindo, você tem regiões no Nordeste com muita abundância de sol, e por uma característica econômica e demográfica, você não tem tanto consumo para aquela geração que acaba superando a necessidade de consumo nessas regiões. Aí tem outras questões ali, que é o que a gente chama de intermitência, né, que a gente ouve cada vez mais falar, porque você não tem geração, o sol não consegue gerar energia, nem o vento consegue gerar energia ao longo do dia inteiro, então você tem diversas discussões ali, mas a gente tem de fato uma abundância de geração dessas fontes em determinadas regiões do Brasil com excesso de oferta. Por isso, desenvolvedores de projetos de data center e estados do Brasil que são beneficiados por esse recurso natural, esse posicionamento geográfico do ponto de vista do recurso natural, caminham para criar polos de atratividade para infraestruturas como um data center. Então, isso faria sentido. O data center ele precisa, aqui fazer um parênteses, um ponto que eu comentei no início, ele precisa de vários fatores, mas essencialmente três muito importantes. Terra, você precisa de uma boa localização, de uma fartura de terra para você ter a possibilidade de escolha. Essa terra, idealmente, ela precisa estar próxima de um centro de carga, de um centro gerador de energia e água. E água, se eu conversar com desenvolvedores de data center, a gente ouvirá que precisa de muita água para o resfriamento, são equipamentos de altíssima potência, e eles precisam ser resfriados a todo o tempo. Então, água, terreno e energia. Isso o Brasil tem, você tem razão, a gente tem uma abundância, uma sobreoferta, é o termo que a gente usa, em diversos momentos em algumas regiões do país, sobreoferta de energia. Interessantíssimo, Leonardo. Bom, agora vamos ao outro aspecto a respeito disso, que seria a parte mais jurídica, não? Quais são os principais desafios jurídicos e regulatórios enfrentados hoje por quem deseja investir ou operar data centers no Brasil?
A gente tem uma situação no Brasil que precisa ser mais discutida, ou talvez discutida com um pouquinho mais de rapidez. A gente está muito bem posicionado, como a gente comentava aqui, a gente está muito bem posicionado do ponto de vista do que já está dado, né? Recursos naturais, a posição geográfica nossa vis-à-vis do comércio internacional enfim, o tamanho do nosso território, isso tudo nos faz esse famoso candidato natural, usual suspect, para um projeto como o de data center, o desenvolvimento de uma indústria de data center, né? E, obviamente, esse tipo de coisa, de investimento, ele vem em clusters, né? Dificilmente você terá um único data center instalado aqui. Ou a gente vai ter uma estrada desse tipo como é com o projeto de energia, etc. Ou você cria um ecossistema favorável, ou nada vai acontecer. A gente tem algumas discussões muito grandes aí para você ter uma indústria, ou ter um ecossistema propício para uma indústria de data center. Então a gente tem questões como o custo da energia, o custo de conexão, né? Bom, primeiro, já assumindo que você tenha escala e abundância de energia, uma oferta de energia suficiente para você ter um ecossistema de data center de muita energia. O custo dessa energia, a facilidade que você tem para se conectar a essa energia, a questão do tratamento de dados, né? Assim, a gente tem uma lei de proteção de dados aqui no Brasil, e até que ponto o dado vai ser tratado aqui, até que ponto isso está conectado com as melhores práticas ou com as regras de tratamento de dados de fora do Brasil, e a questão tributária. No final do dia, tem pouca ou nenhuma coisa aqui no Brasil, no mundo dos negócios, desenvolve ou desenrola sem a gente enfrentar, que é o desafio do sistema tributário agora, que está passando por uma reforma tributária. Então, eu diria que energia, custo e conexão, a capacidade de aquisição de terra e a parte tributária e de proteção de dados, sem dúvida, são os grandes desafios. Maravilhoso. E a gente está, só para complementar, sim, a gente está num momento muito interessante, a gente está vivendo agora sob uma primeira medida provisória, que não é a medida provisória que o atual governo prometeu. Existe uma medida provisória em gestação no governo federal para tratar exclusivamente da atração de investimentos em data centers no Brasil, e a ideia dessa medida provisória é passar, sim, pela questão do tratamento de dados, e especialmente sobre os benefícios tributários para você adquirir os equipamentos para montar aqui essas estruturas colossais que são os data centers, e benefícios trâmites mais facilitados do ponto de vista de rapidez mesmo, para você conectar os data centers ao sistema elétrico brasileiro. Então, essa é uma medida maior, já prometeu há algum tempo, isso está em estudo lá, a gente já sabia que isso está em estudo lá, que está praticamente pronto, na verdade. É muito mais uma tramitação política, negociação do momento para colocar isso em vigor do que propriamente o que precisa ser feito. Mas, neste momento, a gente tem uma medida provisória que fala das zonas de processamento de exportação, que muito se diz que, na verdade, elas vieram para já dar um primeiro pontapé, o pontapé inicial na atração de data centers, e aí com a ideia de que as zonas de processamento de exportação, que são áreas que podem ser criadas em qualquer estado, tem regras para ser criadas, mas basicamente são áreas de livre comércio, de uma maneira muito resumida, tem um tratamento tributário facilitado e cambial, facilitado tanto para a importação de equipamentos quanto para a exportação. Elas são voltadas, obviamente, para a exportação, mas pode ter também operações no mercado interno. Então, o governo bolou para não deixar o assunto sem um tratamento, isso já é cobrado há muito tempo, e o boom da indústria de data center já está acontecendo. Então, a gente não pode estar ao luxo atrás, tendo toda essa facilidade para ter isso aqui. Foi colocar uma medida provisória que fala das zonas de processamento de exportação, atrela isso à geração de energia renovável, e que exige que, para você ter esses benefícios, essa infraestrutura ela receba energia de fontes renováveis. Então, o primeiro passo que o governo deu de olho especificamente nos data centers. Já está em vigor desde final das últimas 2 semanas de julho deste ano. Leonardo,
um assunto interessantíssimo. Na verdade, eu tenho certeza de que a gente vai ter várias conversas ao respeito. E, bom, na verdade é que com o conhecimento de você, com o conhecimento da Tocini Freire, provavelmente vamos ser os mais atualizados ao respeito possível, né? Leonardo, muito obrigado por estar conosco. Um prazer ter a sua visita. O prazer foi meu. A gente segue à disposição. Tchau, tchau. Até mais. Continuando nosso episódio, vamos falar de um tema que está sacudindo a política e a economia internacional. As tarifas que os Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump, impuseram às exportações do Brasil. Uma medida que atinge diretamente 36% da pauta exportadora para o mercado norte-americano, com tarifas do 50%. Para entender o alcance desta crise e a resposta do Brasil, temos aqui a Manuel Pérez, jornalista e diretor da Agência F. Seja muito bem-vindo, Manuel. Bom dia, Carlos. Prazer é meu de estar aqui de novo no Panorama Câmara. Prazer para nós ter a você e a Agência F para nos explicar este lío das tarifas, né? Manuel, o que significa na prática os Estados Unidos taxarem uns 50% produtos que representam mais de um terço das exportações brasileiras? Sim, Carlos, pois supõe um golpe enorme para a pauta exportadora do Brasil, porque Estados Unidos é o segundo sócio comercial do Brasil e, como você tocou, as tarifas ao Brasil estão afetando perto de 36% da pauta exportadora de todo o que o Brasil vende para os Estados Unidos. Isto, como pode compreender todos os ouvintes, supõe aumentar o custo pela metade e a consequente imediata perda de competitividade. Os exportadores brasileiros praticamente ficam de fora do mercado americano se não houver subsídios, alternativas, ou se o Trump não mudar de ideia, o que já aconteceu várias vezes, mas nesta ocasião parece mais difícil. Puxa, e como você pontualizou muito bem, não todas as exportações brasileiras estão taxadas, são só uma parte delas. Então, quais seriam os setores e as regiões mais afetadas por esta medida? Sim, foram excluídos 700 itens das exportações, mas foram mantidas para setores muito importantes, principalmente o setor agropecuário, e também alguns setores industriais, entre eles a madeira e a construção civil. O que tem maior peso na pauta exportadora do Brasil, que está sendo afetado por essas tarifas, é o café. Estados Unidos é responsável por aproximadamente 35% das vendas do café brasileiro. Puxa. É o maior destino do café não torrado do Brasil. No ano passado, Estados Unidos importou 1,9 bilhão de dólares de café brasileiro. Um impacto enorme, é difícil o Brasil conseguir outros mercados, a gente falará isso mais à frente, mas é difícil de substituir. Também é difícil dos produtores venderem esse produto aqui no mercado brasileiro, porque o Brasil já é o segundo maior consumidor mundial e é difícil você pedir para a população beber mais café. Fora isso, tem outros setores que vão receber um impacto talvez inclusive maior. Um deles é o setor da madeira, que deve ser fortemente impactado. Em 2024, os exportadores comercializaram 1,6 bilhão de dólares no mercado americano e, segundo a ABINCI, que é a Associação Brasileira de Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, esse volume representa os 50% da produção nacional. 50%. Ou seja, metade da madeira produzida por esse setor no Brasil é exportada para os Estados Unidos. Aí estamos falando, por exemplo, de essas grades que os americanos colocam aí no jardim, que a gente vê em todos os filmes. Pois
Tudo isso é produzido principalmente em fábricas no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e vão ser muito impactadas porque é um produto que não pode ser exportado para outro país. É um produto que vai muito dirigido para o mercado americano. Fora isso, tem também o setor das carnes, que vão ser muito impactados. A Associação do Setor calcula que vai ter perdas de $1 bilhão com as novas tarifas, e também outros setores como a pesca, frutas e construção civil, onde tem 52% das exportações de equipamentos que foram para Estados Unidos no ano passado, totalizando $1,5 bilhão de reais. São volumes muito grandes, setores muito concentrados e vão receber realmente um impacto forte. Verdade, Manuel. E ante esta situação, qual foi a resposta do governo brasileiro a estas tarifas impostas pelos Estados Unidos? Bom, finalmente, na semana passada, o governo lançou um pacote de ajuda às empresas afetadas, que é um pacote de 30 bilhões de reais. Principalmente são créditos dirigidos para pequenas e médias empresas. Além disso, tem benefícios tributários, tipo descontos em os impostos que são cobrados aos insumos que utilizam essas exportações, e outros benefícios. Também uma ampliação do programa de compras públicas de alimentos, sobretudo os perecíveis. Isto vai beneficiar principalmente para frutas, verduras, carne. Outro mecanismo vai ser a prorrogação do Reintegra, que é um plano para devolver impostos aos exportadores. Tem várias medidas aí. Em total, a cifra grande é 30 bilhões de reais e dirigido principalmente isso para pequenas empresas. Interessante, Manuel. Mas não só foram a resposta mais desde um ponto de vista econômico operacional, também temos o presidente Lula, que falou com bastante firmeza quando foram anunciadas estas medidas. Qual seria a mensagem política que ele quis passar? Bom, o presidente Lula, o que disse textualmente é que se os Estados Unidos não quiserem comprar do Brasil, o Brasil vai ter que vender para outros países. O presidente Lula fez uma aposta muito forte por esse multilateralismo, e falou que está aberto isso a procurar outros mercados, porque está sentindo que as portas dos Estados Unidos estão fechadas, mais por motivos políticos do que econômicos, né? Então, essa é a aposta do Brasil, do governo brasileiro, que é lançar uma ofensiva para diversificar mercados. Entendi. E claro, agora a questão já é uma questão, volta a ser uma questão mais prática, e é diversificar para onde? Sim. Olha, Carlos, desde que o Lula começou o seu terceiro mandato, o Brasil já abriu 399 novos mercados. Isso estamos falando de mercados concretos em países concretos. Vou por um exemplo. Em julho passado, o Brasil assinou um acordo com a Costa Rica para exportar arroz polido e arroz em casca. Isso conta como 2 mercados na lista, não é só um, porque é um país e estamos falando de um produto que é arroz, mas são 2 tipos de arroz. Então, são 400 novos mercados que foram abertos, mas isso, a grande maioria deles, para o ouvinte entender, são mercados agropecuários que estavam fechados às exportações brasileiras por causa de restrições fitossanitárias. Não estamos falando de 400 países, nem de 400 produtos, é uma coisa menor. O governo também tem trabalhado na conclusão de negociações comerciais, incluindo aí o acordo Mercosul com a União Europeia, mas que a gente sabe que este tipo de acordos e este tipo de abertura de novos mercados são processos lentos que vão demorar anos em entrar em vigor, anos em conseguir que os produtos brasileiros acabem entrando em um número importante nesses países,
e virando uma alternativa aos mercados atuais. Fora isso, também temos os BRICS, que aparecem como uma alternativa. O presidente Lula tem trabalhado muito nesse ponto. Nestes dias, o Lula fez questão de falar com todos os presidentes dos países fundadores dos BRICS, China, Rússia, África do Sul, Índia, para pedir para eles aumentarem as compras do Brasil, para pedir ter mais investimentos. Em 2024, o Brasil exportou 121 bilhões de dólares para os países do bloco, o que representa o 36% do total exportado pelo Brasil. Mas aqui tem um problema importante para salientar, é que 92% dessa cifra vai apenas para a China. Está tudo concentrado na China. Puxa, eso tem um elemento importante e claro, se a maior parte dessa exportação já está de fato concentrada na China, agora com essa saída de Estados Unidos dentro do percentual de exportações do Brasil, será que a China consiga absorver o que os Estados Unidos deixam de comprar? Sim. Você tocou aí dois pontos. O primeiro, que já está muito concentrado na China, e para o Brasil seria um risco continuar concentrando as exportações na China. Depender de só um país sempre traz problemas. No passado, os Estados Unidos era o maior sócio comercial, agora é o segundo, e parece que irá declinando, mas estamos vendo um grande problema que é substituir um país no qual você tem muita concentração. E a questão de absorver as compras brasileiras que iam para os Estados Unidos não é fácil. Primeiro porque para os Estados Unidos a pauta exportadora era muito diversificada, tinha muito produto industrializado. Bom, tem muito produto industrializado, tem também os aviões da Embraer, que ainda bem não foram taxados, mas tem também isso, muito produto agropecuário. A China tem mostrado apoio ao Brasil nesse primeiro momento com gestos. Por exemplo, semana passada habilitaram 183 empresas brasileiras exportadoras de café para que possam começar a vender à China. Mas aqui a realidade é que o mercado chinês não é um grande consumidor de café. Nesse momento é apenas o 14º cliente do Brasil nesse produto, e pode aumentar, são 1.400 milhões de potenciais consumidores, mas é um mercado que prefere o chá do que o café, então tem um limite aí para crescer. Outros produtos como carne e soja, sim tem mais peso a exportação brasileira para lá e poderia aumentar a exportação, mas mesmo assim as mudanças a gente sabe que não acontecem da noite para o dia, e estamos diante de um redesenho do comércio global, mas os ajustes são lentos. Manuel, interessantíssimo. Eu acho que hoje a gente tocou em muitos pontos diferentes dentro desta situação. Claramente essa tarifa dos 50% está orientada a sectores que são realmente estratégicos para o Brasil, e aí você deixou bem claro que tem dois braços aí, um lado que tem essa ajuda interna e por outro lado essa ofensiva de diversificação, de procura de novos parceiros para absorver esse 36% de exportações que vão para os Estados Unidos. E bom, é uma estratégia do Brasil para sustentar esse comércio exterior e ao mesmo tempo pues manter esse braço de ferro político, ¿no? Essa luta com Washington. Manuel, muito obrigado por explicar para nós também e jogar um pouco de luz nesta situação que é tão complicada e que tem tantas ramificações. É muito bom contar com a experiência de você, a experiência da Agência F, para poder conhecer bem melhor essa realidade. Muito obrigado, Manuel. Eu que agradeço, Carlos. Abraço. Tchau, tchau. Dando continuidade, vamos tratar de um assunto que ainda levanta muitas dúvidas e controvérsias:
a cláusula de não competição, também conhecida como não concorrência. Este tipo de disposição contractual impõe restrições à atuação profissional do empregado após o fim do vínculo e tem como objetivo proteger os interesses estratégicos das empresas, mas também envolve direitos e garantias importantes para o trabalhador. Recentemente, um caso analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho reacendeu o debate. A revocação desta cláusula, sem o consentido do empregado, foi considerada uma alteração contratual lesiva. Para nos ajudar a entender melhor como funciona a cláusula de não competição, seus requisitos legais e os cuidados que as empresas e profissionais devem ter ao negociá-la, recebemos a José Daniel Gatti, sócio do Matos Filho, especialista em consultivo e contencioso trabalhista com ampla experiência em clientes estrangeiros. Seja bem-vindo, Daniel. Carlos, muito obrigado por me receber novamente. É um prazer estar aqui. Maravilha, Daniel. Para começarmos, o que exatamente é a cláusula de não competição e qual sua principal finalidade nos contratos de trabalho? Obrigado, Carlos. Eu acho, Carlos, que você já resumiu muito bem o que é a cláusula de não competição. É uma obrigação, né, que é imposta em comum acordo para o trabalhador, em que se restringe a atuação deste trabalhador em determinadas atividades. Então, você estabelece um acordo com o empregado, você determina junto com ele aquilo que ele não vai poder concorrer contra você ao término da rescisão contratual. Normalmente a cláusula de não competição, embora obviamente você não pode concorrer contra o seu empregador, né, o 99% não é aceitável que você concorra contra o seu empregador durante o vínculo de emprego, mas após a rescisão do contrato de trabalho, às vezes se estabelece um período adicional, né, em que as partes estabelecem aquilo que o empregado não vai poder concorrer contra as atividades da empresa. E a finalidade é essa, é proteger justamente o interesse empresarial, desde que também determinadas contrapartidas sejam dadas para esse trabalhador. Puxa, interessantíssimo. E dentro deste contexto, quais são os requisitos legais para que uma cláusula de não competição seja considerada válida no Brasil? Um ponto interessante é que a gente não tem lei ainda sobre essa cláusula, né? Ou como que deve ser regida a não concorrência entre empresa e trabalhador, né? Então, tudo o que eu vou falar agora é derivado de uma construção da jurisprudência brasileira, que inclusive se espelha muito no que acontece lá na Europa, né? Eu acho que o Brasil se inspirou em decisões e até mesmo em leis. Em alguns países na Europa nós temos leis sobre isso, que acabaram ajudando a formular esses elementos que tornam a cláusula de não concorrência, né, ou os acordos de não concorrência válidos aqui no Brasil. E aqui eu posso falar, a Espanha é uma delas, né, Itália, França, Alemanha, todos os países o Brasil acabou se inspirando para poder também desenvolver, digamos assim, a sua tese sobre o que é aceitável do ponto de vista jurídico em relação à cláusula de não concorrência. E o que as decisões trabalhistas, e não só trabalhistas, decisões também de outros tribunais da Justiça Comum falam em relação à não concorrência. Mas aqui eu vou focar na Justiça do Trabalho e na figura do trabalhador e da empresa, tá? Então, em primeiro lugar, você precisa estabelecer algumas restrições, para não ficar uma coisa muito ampla e você prejudicar o direito daquele empregado, daquele trabalhador de trabalhar, que é um direito constitucional, né? E o que tem na jurisprudência, então, em relação a essas restrições? Primeiro, você precisa estabelecer um limite territorial. O que é limite territorial? Onde que esse empregado não vai poder concorrer contra uma empresa. Então, vou dar um exemplo aqui. A empresa possui uma atuação no estado de São Paulo. É razoável estabelecer que esse empregado não vai poder concorrer contra essa empresa lá no estado do Amazonas, por exemplo? Não, não é. Não é razoável isso. Por quê? Porque a empresa não tem atividade nenhuma lá no Amazonas, então não faz sentido eu estabelecer que, por exemplo, né, a restrição da não concorrência seja limitada a todo o território nacional. Então tem que saber qual que é as atividades, onde estão localizadas e onde possui importância as atividades empresariais. Então esse é um primeiro elemento. Segundo elemento, eu preciso de uma restrição de tempo, né? Eu não posso determinar que aquele empregado
nunca mais vai poder concorrer comigo, né? Você não pode determinar um período indeterminado para que ele não possa concorrer contra a empresa. Então, você tem que estabelecer um tempo. O que o mercado, eu tenho visto, né, nos contratos que eu trabalho, nas conversas com os clientes, o que eu acho que é razoável aqui dentro de uma perspectiva de mercado, que não é nem uma perspectiva jurídica, é uma perspectiva de mercado. Eu diria que entre 6 e 18 meses é o que eu normalmente tenho visto nas cláusulas de não concorrência, tá? Um terceiro ponto, também importante, é determinar quais são as atividades em que aquele empregado não vai poder concorrer, né? E aqui tem 2 elementos importantes. Não basta eu só olhar para as atividades da empresa, mas eu tenho que olhar também para aquilo que o empregado sabe fazer, né? Então, a depender da atividade do empregado, eu tenho que ter limites ali, ou pelo menos restringir, de acordo com aquilo que ele de fato sabe fazer. Porque se eu criar uma regra muito ampla, né, numa atividade empresarial que também é bastante ampla, eu estou impedindo aquele trabalhador de poder prestar serviços, né, para uma outra empresa, que eventualmente, né, aquela empresa que tem o interesse a ser protegida vai falar, pô, ele é meu concorrente de alguma forma, e às vezes não é, né? Então, esse é um ponto importante. E aqui, eu acho que normalmente no mercado brasileiro, essas três primeiras restrições, elas são observadas, né? Algumas com menos restrição, outras com mais restrição. Acho que falta ainda um entendimento por parte do empresariado, até mesmo dos trabalhadores, do que é considerado proporcional aqui. Mas o quarto elemento, para mim, é o crucial, que é o grande distintivo e que deve ser respeitado, que é eu preciso indenizar o empregado pelo período que ele não está concorrendo contra a minha empresa, né? Por quê? Porque é justo, é uma troca, né? Eu estou falando, você não pode, você vai sair da minha empresa, você vai, a partir da rescisão do contrato de trabalho, você não vai poder concorrer contra mim. Então, eu tenho que dar algo em contrapartida, porque senão eu estou privando ele de exercer a atividade para a qual ele está qualificado de trabalhar. Isso não significa que eu tenho que sustentar também o empregado, né? Porque, afinal, eu estou privando ele de trabalhar numa determinada atividade, num determinado, por exemplo, território, numa determinada circunstância que está de acordo com esse acordo de vontade, de acordo com o que foi estabelecido entre as partes, mas não significa também que eu tenho que ficar indenizando ele para ele não fazer absolutamente nada. Então, tem que ter uma razoabilidade também no quanto vai ser pago, né, pelo período que ele vai ficar em restrição ou em não competição com aquele antigo empregador. Puxa, interessante. E Daniel, eu acho que as pessoas que estão assistindo hoje nosso programa, no caso que a gente está explicando para eles, como exemplo, alguém estará pensando, puxa, mas era uma restrição e a empresa decidiu tirar a restrição e o trabalhador ainda foi contra a empresa. E isso me leva à seguinte pergunta que eu queria fazer para você, porque, claro, por que a revogação de uma cláusula como esta de não competição pode ser, então, considerada uma alteração contractual lesiva para o trabalhador? Essa é uma ótima pergunta, Carlos. Então, foi bom você ter mencionado isso daí, porque teve até uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho sobre esse assunto, né? E aí é o seguinte, às vezes as partes, eu diria que tem 2 momentos que as pessoas, que as partes, na verdade, a empresa e o trabalhador, eles negociam a cláusula de não competição. Eu diria que é no começo do contrato de trabalho, né? Ou no final do contrato de trabalho. Quando rescinde o contrato de trabalho, eles vão determinar as obrigações pós-contrato de trabalho, né? E eu tenho visto como mais comum, principalmente aqui, a cláusula de não concorrência, né? Vamos deixar claro que ela é mais utilizada com os empregados que são, de alguma forma, importantes para a empresa, né? Você não vê utilizando, por exemplo, a cláusula de não competição com empregados que exercem atividades mais gerais, digamos assim. Então, estamos falando daqueles key employees, né? Dos empregados-chave, né? Dos executivos, aqueles que frequentam o board, que tem alguma coisa que, de fato, vão oferecer no pós-contratual, né? No momento pós-contratual, que pode ser digamos assim, um perigo, né? Um interesse contrário à atividade daquela empresa para a qual ele estava trabalhando. Então, normalmente, por causa da figura de quem estou contratando, eles decidem fazer um acordo de não concorrência logo no início do contrato. E aí o que acontece? Passa-se o contrato, passa-se o tempo, né, do vínculo de emprego, e aí no momento lá que está da rescisão do contrato, a empresa às vezes fala assim, olha, lembra aquilo que a gente conversou? Não precisa mais, você está liberado.
pode seguir em frente, aquela cláusula de não competição não é mais, não precisa mais aplicar, né? E esse caso que eu estou falando do Tribunal Superior do Trabalho a empresa fez exatamente isso. O evento que, na verdade, deu início à origem, né, da cláusula de não competição foi por causa que havia ocorrido uma transação entre empresas, e a empresa que comprou, né, a outra empresa falou para determinados empregados: eu preciso que você continue trabalhando para mim, e se você sair da empresa, eu quero que você cumpra a não concorrência, né, a cláusula de não concorrência por um determinado período. Aconteceu exatamente isso, o empregado concordou com os termos da cláusula de não concorrência, chegou um determinado momento que a empresa resolveu rescindir o contrato de trabalho, ela falou: olha, não precisa mais cumprir com a cláusula de não concorrência, e o empregado falou assim: não, eu quero que cumpra com a cláusula de não concorrência. Por quê? Porque eu já estava esperando isso ao término do meu contrato de trabalho, porque estava prevendo uma determinada indenização e assim por diante, né? Esse empregado entrou com uma ação, e lá no Tribunal Superior do Trabalho, depois de todas as decisões, etc., o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a decisão da empresa foi lesiva para o empregado porque não havia nenhuma regra no acordo de não competição determinando o seguinte: olha, a empresa pode a qualquer momento desistir, né, da enforçabilidade, né, ou da execução da cláusula de não concorrência. Então foi isso que o TST determinou, né? E aí isso nos dá uma lição. Qual que é a lição que a gente leva dessa decisão? É importante certificar que a cláusula de não concorrência ou o acordo de não concorrência tem ali as suas saídas, né, os seus way outs, né, para você eventualmente poder ou renegociar a execução, a obrigação com o empregado, ou você dar mais direitos para uma empresa para determinar quando ou não deve ser seguido, e assim por diante. Então, essa decisão foi interessante, anulou, né, aquilo que tinha sido a decisão da empresa e determinou ela pagar a indenização justamente porque o contrato não estava muito bem redigido em relação às possibilidades de decisões por parte da empresa ou mesmo do próprio empregado. Puxa, Daniel, súper interessante, e isso nos leva a um tema que você já tocou nas suas respostas, e é que as empresas têm que ser muito cuidadosas com o que estão assignando em cada momento com os seus trabalhadores. E isso nos levaria a uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você, que seria: quais cuidados você acha que as empresas devem ter ao negociar ou a alterar uma cláusula de não competição? Carlos, na minha opinião, que é o que eu tenho discutido com os clientes e com as empresas em geral, o que eu tenho visto é que as empresas às vezes se utilizam de modelos que às vezes estão até disponíveis na internet e aplicam daquele jeito do jeito que está no modelo, e acham que aquilo é o suficiente para exigir uma determinada obrigação, né? Então, eu acho isso perigoso, justamente a partir do exemplo que eu dei para vocês, né? Então, uma cláusula ali não estava muito bem redigida, o acordo não estava muito bem estudado em relação ao que poderia ter sido feito, e olha a consequência que gerou no final, né? A decisão da empresa foi invalidada, né, e teve que pagar, aí vai ter que seguir com toda a obrigação do período de não competição. Então, a minha recomendação para as empresas é, número 1, entender quem são de fato os empregados para a qual deve ser negociada, né, a cláusula de não competição. Então, esse é o primeiro ponto, entender quem são as pessoas que vale a pena, de fato, ter isso. A segunda é ter certeza que aqueles elementos que eu expliquei sobre as restrições da cláusula de não competição estão sendo observadas, para que depois, se há um julgamento em relação à validade daquela cláusula, não há uma anulação, justamente porque a cláusula está irregular ou desproporcional, principalmente em relação ao trabalhador. Porque, de novo, o direito ao trabalho é um direito constitucional, né, previsto na Constituição. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter um pouco de sensibilidade aqui para evitar algum prejuízo ou alguma ruptura de algum direito do trabalhador nesse sentido. Então, dar uma olhada nos contratos que estão sendo utilizados, não tem problema você pegar um template e utilizar o template, mas pelo menos revisar aquele template e adequar para aquilo que você precisa. E aqui o terceiro ponto, que é acho que a lição, de novo, né, do que a gente aprendeu com essa decisão do TST, é ter certeza que daquilo que foi negociado entre as partes, está tudo ali, né? E que você vai poder utilizar isso depois em benefício do trabalhador ou mesmo da própria empresa. Então, ter certeza que as cláusulas não tem ambiguidade, não tem contradição, que tem lá as saídas, né, para você poder adotar a decisão que seja mais adequada. Essas são as minhas recomendações iniciais, que eu entendo que são importantes para toda empresa quando vai determinar esse tipo de acordo ou quando vai negociar esse tipo de acordo com o trabalhador.
Daniel, muito obrigado. Na verdade, eu acho que são dicas muito boas e que muitas das empresas que provavelmente estão nos ouvindo vão ter na cabeça para aplicar em futuras ou presentes contratações. Muito obrigado por estar conosco, por trazer a sua experiência e a experiência da Matos Filho aqui no Panorama Câmara. E eu agradeço muito pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Carlos. Tchau, tchau, Daniel. Ótima semana. Para finalizar o episódio de hoje, vamos explorar um tema de alta relevância no momento atual. Como o aumento da insegurança impulsiona a demanda por soluções de proteção e segurança privada. Em cenários de violência crescente, empresas de segurança entram em cena, oferecendo respostas que vão além da prevenção. Para nos ajudar a entender esse cenário, recebimos a Rodrigo Abud, Head de Canais Indirectos da Verisure no Brasil. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Carlos. Rodrigo, vamos começar entendendo as nuances desse mercado vital. Rodrigo, o que tem intensificado a busca por segurança privada no Brasil e na América Latina? Olha, Carlos, quando a gente fala de segurança, a gente tem que sempre analisar outras questões que são mais embrionárias, né? A segurança está sempre muito ligada a questões socioeconômicas. Então, quando a gente fala de regiões como Brasil, América Latina de uma forma geral, a gente sabe que há anos, né, nós lutamos com uma questão socioeconômica e que essa questão socioeconômica ela acaba gerando um pouco da questão da violência, que acho que é o principal temor realmente das pessoas hoje, né? E essa violência, ela acaba realmente atrelando uma questão de uma necessidade de proteção, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes o pessoal fala, como é que nós resolvemos o problema de violência no país? Ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Né? Ele está muito atrelado a essa questão socioeconômica, que é diferente de situações, por exemplo, você tem situações de violência que é diferente na Europa, é completamente diferente a situação, os motivos da violência que você tem na Europa são diferentes aqui na América Latina. Então, as pessoas, elas buscam, sim, por soluções de segurança, principalmente aqui no Brasil e na América Latina, porque existe uma relevância muito grande. E não é só querer dizer que a segurança pública ela não é totalmente suficiente. Na verdade, é um conjunto de ações da segurança pública com a segurança privada que fazem com que a gente possa oferecer para o mercado e para as pessoas soluções que realmente as façam se sentir seguras, né? E é engraçado, né, Carlos? Quando a gente fala dessa questão voltada à segurança, é um setor da economia que ele vai muito bem, né? No sentido de quando a economia está bem e quando a economia também está mal, né? Quando está mal, já falamos, está claro, as pessoas aumentam o nível de violência e aumenta a necessidade de proteção. Claro. E quando a economia vai bem, dá suspiros de melhoria, a segurança é um dos itens básicos procurados, né, pelas pessoas. Então, elas acabam investindo em segurança. Então, é um setor que navega muito bem, independente da situação econômica de um país. Puxa, interessante. Eu gostei que você falou de que em toda esta questão era importante a percepção das pessoas. Dados recentes do Datafolha indicam que 2 em cada 3 brasileiros sentem insegurança ao andar à noite nas ruas. O quanto esta percepção influencia a decisão de adotar sistemas de segurança como os oferecidos pela Verisure? E é uma questão muito importante, né? Quando a gente fala de medo, né? As pessoas têm medo. E não é à toa que a Verisure, entendendo essa percepção do medo, ela lançou recentemente uma campanha hoje, né, nas rádios e nas TVs, que é com o slogan "Não tenha medo, tenha Verisure". Porque justamente por conta disso. O medo é uma sensação, e a sensação do medo te leva a buscar alternativas para sanar esse medo, né? Então, hoje, os sistemas realmente de segurança, eles buscam justamente preencher esse desejo de algo que precisa ser sanado, que é o medo, né? E é engraçado, porque realmente as pessoas elas têm uma necessidade muito grande de proteção, e logicamente, os indicadores sempre mostram que as pessoas têm mais medo de sair à noite, né? Mas a gente vê os números de violência que eles ocorrem a qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer cidade, em qualquer região, né? E não é à toa que os sistemas de alarme que nós comercializamos,
eles protegem o ambiente tanto quando ele está aberto quanto ele está fechado, né? Digamos que uma loja, um comércio, e quando as pessoas estão em casa ou não estão em casa. Então ele protege 24 horas. Né? Então isso que é importante, porque às vezes as pessoas ficam com a sensação, então quer dizer que só ocorrem roubos, furtos à noite? Não, eles ocorrem a qualquer horário do dia, né? E às vezes até com o comércio aberto. Então por isso que o nosso sistema detém botões de pânico, né, pedidos de SOS, a nossa central receptora de alarmes. Então justamente para poder proteger essas pessoas de qualquer momento e qualquer situação que isso possa ocorrer. Então é engraçado, né? O medo realmente ele vai buscar algum tipo de solução, sendo preventivo ou não, né, ou reativo, porque o brasileiro também é reativo, né, vamos falar a verdade. O brasileiro muitas vezes espera acontecer alguma coisa para tomar uma atitude, mas a gente já começa a perceber um pouquinho essa mudança do consumidor, principalmente brasileiro, de começar a se preocupar um pouquinho, a ser mais preventivo, do que realmente só esperar a coisa acontecer. Puxa, super interessante. Até eu gostei muito na sua conversa que você estava falando que realmente toda esta questão da segurança tem várias dimensões. Neste contexto, quais elementos se tornam diferenciais competitivos na escolha por serviços de segurança? Olha, o principal, e é que a gente gosta muito de reforçar, que é a essência da própria Verisur, é na prestação de um serviço de monitoramento, tá? Quando a gente fala, eu ter em casa uma câmera de segurança, ou eu ter um sistema de alarme que eu mesmo controlo, na verdade, se você for a fundo e tentar entender, realmente não faz muito sentido, porque você não está alerta 24 horas por dia. Você não está, por exemplo, eu estou aqui agora contigo aqui nessa manhã, eu não estou olhando para a minha câmera que tem dentro de casa, né? Então eu não sei o que está acontecendo lá nesse momento. Então eu preciso ter alguém olhando por mim. E aí que entra realmente o conceito do monitoramento, né? De ter alguém treinado, totalmente alinhado com as expectativas, com as necessidades, olhando para aquele sistema de prevenção, né? E que possa tomar qualquer tipo de atitude no momento que está acontecendo, né? Porque muitas vezes você fala, olha, eu tenho uma câmera de segurança em casa. A câmera ela pode ser, sim, um fator, e hoje dentro dos kits da Verisur, com o nosso novo alarme de vídeo monitoramento, ele entra incorporando todo um conceito de alarme. Mas ter só uma câmera não quer dizer nada. Ele pode até te ajudar a analisar tudo o que aconteceu. Deixa eu agora entrar e ver que horas que o bandido entrou em casa, que horas que ele fez, para onde ele foi, qual foi o caminho. Mas tudo isso já foi. Claro. Você não consegue agir no momento, né? E como que você consegue agir no momento? Através de uma central de monitoramento, né? Nós temos sistemas como o Zero Vision, que é um equipamento que é um escudo de fumaça, que eu consigo fazer um disparo à distância para fazer com que rapidamente o ambiente ele seja tomado por uma fumaça branca e densa e faz com que o bandido tenha que sair e se evadir do local rapidamente. Então eu consigo muitas vezes até agir antes do poder público, né? Porque lembrando, quando eu faço algum tipo de acionamento, eu como uma empresa privada não tenho o poder de polícia. Eu preciso acionar o poder público ir até o local. Então, a gente pensou até nisso. Então, esses são grandes diferenciais que a Verisur, por ter toda essa tecnologia e um desenvolvimento próprio, né, de equipamentos, de serviços e tudo mais, faz com que a gente esteja até à frente dos nossos concorrentes hoje, justamente por isso. Por conseguir pensar, olha, se eu tenho uma lacuna de tempo entre o aviso e a chegada do poder público, como que eu resolvo isso? Eu instalo um equipamento que, à distância, eu ativo ele e automaticamente eu faço com que o bandido saia antes mesmo e roube o mínimo possível, né, dentro da residência, daquele comércio, antes mesmo do poder público chegar. Puxa, interessantíssimo. E para terminar, eu gostaria de abordar um tema que você comentou também quando começou a sua fala, de que, bom, na realidade você tem diferentes receptores dos serviços de segurança por diferentes motivos. Eu gostaria de saber de quais são os canais, os principais canais que as empresas têm utilizado para levar soluções de segurança a estes diferentes públicos. Hoje, basicamente, a gente analisa duas frentes principais aqui na Verisur, tá? A gente trabalha com as pessoas que têm as suas residências, suas casas, seus apartamentos, e uma coisa que eu já faço até um comentário aqui, muitas vezes as pessoas tendem a achar que eu estou totalmente protegido num apartamento. Porque eu tenho guarita, eu tenho um elevador até chegar no meu apartamento, mas cada vez mais tem aumentado a procura pelos nossos equipamentos em condomínios verticais também, tá? Puxa. Principalmente porque também já está criando uma nova cultura em grandes cidades da portaria virtual.
onde você não tem mais aquele funcionário controlando a entrada e a saída fisicamente, existe, logicamente, digitalmente um controle daquela portaria, mas você tem aí uma vulnerabilidade maior do que você tinha no passado. Tá? Então, chegar até os clientes que têm essa visão e essa necessidade de uma residência é completamente diferente do que a gente atua no mercado de PJ, né? Quando eu falo de comércios, lojas, que têm características completamente diferentes. Tá? Então, ambos têm uma necessidade, ambos têm uma forma de você chegar até eles e fazer com que realmente desperte a necessidade. Quando a gente analisa o consumidor pessoa física de uma residência, muitas vezes, a gente pode falar até por nós aqui, né? A gente está preocupado com os bens materiais? Óbvio, todos temos uma preocupação, mas a maior preocupação é com o bem-estar, é com a questão de um trauma que isso pode gerar. Então, ele tem muito mais uma sensibilidade voltada para o emocional. Quando eu falo para o comércio, aí é completamente diferente, uma relação custo-benefício, né? Hoje, ter um equipamento, ter um serviço, ter um monitoramento, ter ali um investimento numa monitoria, é ínfimo perto do valor que você tem de mercadoria numa loja, né? E a gente fala muitas vezes que o fato de você ter uma placa Verisur na frente do seu imóvel, da sua loja, da sua residência, muitas vezes ele já evita uma tentativa de invasão e você nem fica sabendo. Então também tem esse ponto positivo. Mas o que eu queria comentar nesse caso dos canais é porque a Verisur ela entende que o principal canal de comunicação e de venda é diretamente com o cliente no local onde ele tem a necessidade. Então a Verisur ela preserva muito bem toda a jornada do cliente. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, se você tem interesse e você é impactado pelas campanhas da Verisur, pela TV, pelo rádio, pela mídia digital, você é levado até uma página para conhecer um pouco mais os produtos e coloca lá os seus dados de contato. Em menos de 60 segundos, a gente entra em contato contigo para te oferecer uma visita de um especialista de segurança. E se você tiver a disponibilidade naquele mesmo dia, em poucas horas na sequência, nós agendamos uma visita. Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, terá um especialista na sua localidade e nós faremos toda a apresentação, negociação de valores e eu já instalo o equipamento e todo o sistema de segurança naquele mesmo momento. Então, a gente fala que se você tiver disponibilidade por parte do cliente, em menos de, digamos, 8 horas, a gente consegue fazer todo o ciclo completo da venda. E aí o cliente tem uma sensação de, olha, eu estou falando de segurança, e esses caras entendem do que estão fazendo, do que estão falando. Então, realmente, eles entenderam a minha necessidade, entenderam o que eu preciso, e eu tenho uma urgência muito grande, e eu já saio hoje protegido. Então, isso é um diferencial enorme no mercado. Puxa, sem dúvida, porque até como você falava, estamos falando de medo, estamos falando de insegurança, são sensações que realmente calam profundamente nas pessoas. E ter essa questão resolvida rapidamente, acho que já por si é um valor agregado bem grande, né? E você imagina, né? Imagina, a gente está falando de prevenção, já tem um impacto. Imagina de quem acabou de ter uma invasão na sua residência. E ela não sabe como ela vai dormir hoje. Então, ela precisa de uma proteção. Então, prestar esse serviço é até uma questão de trazer à sociedade uma possibilidade, uma responsabilidade como uma empresa privada de entregar algo à sociedade, que é entregar literalmente, né, uma proteção. É lógico que é o que a gente comenta. Nós, como empresa privada, não fazemos nada sozinho, existe o poder público, trabalhamos em conjunto, né? A Verisur ela é muito respeitada frente ao poder público. Então, quando nós acionamos e pedimos um suporte até determinada ocorrência, nós temos aí um atendimento imediato por parte do poder público, né, das polícias, justamente porque eles sabem o trabalho sério que nós fazemos. Então, isso também são diferenciais. Muitas vezes as pessoas falam, olha, mas por que eu faria contratar um serviço para ligar para a polícia e mandar alguém na minha casa? Tenta você diretamente, muitas vezes, entrar em contato, né, com o Copom, pedir um suporte, pedir uma ajuda. A gente sabe da complexidade, sabe que muitas vezes eles precisam averiguar se realmente não tem algum tipo de trote, né? Se eles têm que fazer certas validações. No caso da Verisur, é algo meio que automático, eles já sabem, porque a gente já detectou. Nós temos fotodetectores, câmeras de segurança que já me identificam através da minha central de relacionamento aqui, da central de receptora de alarmes. Basicamente, olha, tem uma invasão, está em curso, está acontecendo, o rapaz, o meliante, né, o suspeito,
está vestindo um moletom branco, com um boné amarelo, ou seja, a gente já passa todas as informações muito bem detalhadas e enriquecedoras para a polícia. Isso faz um diferencial enorme. Puxa, Rodrigo, assunto súper interessante. Eu acho que é algo que todavía vai trazer muitas informações e muitas conversas com segurança. E, na verdade, foi um prazer ter a você aqui conosco, contar com a sua experiência, com a experiência da Verisure nestes assuntos dentro da Câmara de Comércio. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado e agradeço o convite. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. E assim encerramos mais um capítulo de Panorama Câmara. Obrigado por estar com a gente e fazer parte deste espaço onde ideias e conexões ganham vida. Siga a Câmara Espanhola nas redes sociais para acompanhar de perto os próximos episódios, eventos e novidades de nosso ecossistema. E lembre-se, todos os episódios estão no YouTube e no Spotify, prontos para te atualizar, inspirar e conectar quando e onde você quiser. Nos vemos em breve.